Graça e paz, maravilhas do Senhor. Estamos juntos aí em mais um café. Agora fazendo uma nova versão, um café compartilhado. Café com Deus, que você já conhece, gravamos 1000 café com Deus, bênção pura, né? Agora compartilhado. Somos nós, né? O Espírito Santo, eu e você que me acompanham. Vamos lá. Ô, glória, maravilha, hein? Olha o café aí, bênção pura. Você toma daí, eu tomo daqui e juntos tomamos aquele café compartilhado. Agora, sempre com um assunto atualizado, estarei falando sobre depressão, né? É o mal do século XXI, é um dos males, né? E estaremos abordando aqui. Bom, eu sou o pastor Maurício Vieira, que também, além de faculdade teológica, tenho também psicanálise, formando esse ano em psicanalista e já iniciei a minha pós-graduação em neuropsicanálise. Então, segundo Freud, né, que fala muito sobre a depressão, são doenças psíquicas, né, que precisam ser estudadas e a gente estuda sobre isso. Então, estarei dando aqui a minha contribuição a você. Nós vamos entender um pouquinho, né? Existem vários tipos de depressão. E a depressão que nós sabemos que há pessoas que até morrem com a depressão. E a depressão mata. É uma doença que precisa ser tratada, né? E ela é no psique, no subconsciente, às vezes um trauma na pessoa, né? Uma grande perda, um choque, tá? Pode causar uma depressão, uma vida também, né? Decepcionada, uma grande traição, tantas coisas que podem causar uma depressão na pessoa. Um personagem bíblico que eu gosto de lembrar, que passou por isso, foi Elias, né? Lá em 1 Reis, capítulo 19, o versículo número 4, a gente pode, daqui a pouquinho, estar lendo, para você entender. Ele passou por uma profunda depressão, né? Então, isso também mostra que até uma pessoa que tem conhecimento da palavra de Deus e até intimidade com Deus também pode passar por uma depressão. Excessos de trabalho, né? Uma grande decepção, tudo isso pode causar uma depressão. E há muitas pessoas, e até no passado, a igreja, por não ter muito conhecimento nessa área, achava que era um problema maligno, satânico, que a depressão era uma opressão satânica, diabólica. Claro que todo mal vem das trevas, vem de Satanás, e todo bem vem de Deus, do Pai das luzes, onde não há variação nem sombra de dúvida. Então, todo bem que você recebe é Deus que dá. E todo mal tem uma origem, claro. Mas não quer dizer que é uma possessão maligna na pessoa, né? É uma ação que Satanás trabalha, né? Um sofisma, uma altivez, um modo de atacar a mente humana, que sobrecarrega e muitas das vezes até no seu inconsciente. Por isso que a gente, né, precisa de tratamento, precisa de acompanhamento, de um terapeuta, né? Por exemplo, tive caso com a minha filha que passou por uma fase difícil, uma perda, né, do primeiro namorado, o grande amor da vida dela, que foi um choque nela. Além do tratamento espiritual que eu acompanhei, debaixo de oração, né, de uma autoridade espiritual cobrindo a minha filha de oração e de amigos meus que também são pastores e que também cobriram ela de oração, eu também dei acompanhamento psicológico, né? Paguei um psicólogo
uma psicóloga que acompanhou um especialista em questão de funeral, de morte, né, de fúnebre, questão de perdas assim, que durante o mês fazia tratamento toda semana, 1 hora, né, de terapia com ela. E foi um investimento na vida da minha filha para que ela pudesse recuperar. Foi um trauma muito grande. O namorado que ia casar com ela no ano seguinte infartou. Então, para e pensa. O infarto foi fulminante, em pleno, né, a juventude, com 26 anos, o rapaz partiu. Minha filha entrou numa depressão, que eu também precisei de cuidar dela, com remédio psiquiátrico. Então, olha só, a psiquiatria, né, que é a medicina, que no campo, né, de tratamento físico dela, né, a mente, ela pira, qualquer pessoa pode acontecer isso, ela precisou tomar remédio. Mas, já no caso da psicologia ou da psicanálise, já não é acompanhamento com remédio, trata o psique da pessoa, né? Ajuda a pessoa a sair do problema, a detectar o problema, a lidar com o problema. Entende bem? Então, eu já vi pregador falar que depressão é coisa maligna, é o diabo que coloca, quer dizer, e já vi pessoas orando, né, pedindo a Deus o livramento desse mal, né, dessa ação maligna, como que se fosse uma possessão da pessoa, o que não é verdade. Né? Por quê? Porque é preciso de um acompanhamento tríplice, como eu disse aqui, né? Um psiquiatra, um psicólogo ou um psicanalista, né? Um terapeuta que acompanhe, porque o psique é abalado, e espiritual. Preciso estar dando suporte. A fé faz com que a pessoa vença os obstáculos. Amém? Olha só, como eu disse, um grande líder, né? Lá em 1 Reis, no capítulo de número 19, um homem de Deus considerado, Elias foi, né, considerado profeta maior, para você ter uma ideia, e cabeça dos profetas, líder dos profetas, vê que quando, na transfiguração, quando Jesus subiu o monte, e ele se revela aos íntimos dele, que é Pedro, Tiago e João, apareceu 2 personagens do Antigo Testamento conversando com Jesus. Quem eram eles? Elias e Moisés. Moisés e Elias. Moisés por quê? Porque Moisés era o representante da lei e Elias, o representante dos profetas. Só havia 2 livros, ou seja, a Bíblia que Jesus lia era o Antigo Testamento, que ainda não tinha sido reunido em livros como nós temos aqui. Né? São 39 livros do Antigo Testamento que hoje nós temos e 27 do Novo, mas não existia. Esses ainda não tinham sido reunidos, melhor dizendo, esses livros do Antigo Testamento. Então a Bíblia que Jesus lia era a lei de Moisés, né? Os Pentateucos, né? 5 primeiros livros que Moisés escreveu, e os profetas que eram justamente quem? Elias, né? Os livros ali que falam de Elias, de Eliseu, e os outros profetas, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, né? Joel, Oséias, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Zacarias, Malaquias. Então, eram esses livros que eram lidos, tá? Esses rolos que Jesus abria para ler e ensinava nas sinagogas, assim como no templo, como na sinagoga. Então, só para você entender, Elias encabeça, representante dos profetas. Mas, vê só, esse grande líder, agora olha o que ele está passando, versículo 4, quero ler com você. Olha o que está escrito. E ele se foi pelo deserto um dia de caminho,
E veio e se assentou-se debaixo de um zimbro, um arbusto, né? E desejando morrer, disse: já basta, ó Senhor, tira minha vida agora, porque não sou eu melhor do que meus pais. Eu vivi duas situações de depressão na minha família, né? Uma eu acabei já de testemunhar há pouco da minha filha, que 1 ano passou por isso. Eu me lembro que eu levava ela na faculdade, na época ela já estava estudando 3 Rios, tinha conseguido transferência de São Paulo, lá de Guarulhos, e veio para 3 Rios, passou em primeiro lugar, estava ali estudando 3 Rios, a transferência, nós precisamos entrar na justiça, tudo para conseguir, né? E ela estudando, foi quando aconteceu isso, ela ia entrar para a faculdade e saía chorando. Muitas vezes não conseguia ter aula. Eu no apartamento em 3 Rios, né, ficava lá esperando. Às vezes ela me ligava, eu saía de lá com o carro, ia buscar minha filha e levava ela de volta para o apartamento. E como 3 Rios é perto de Além Paraíba, uns 65 quilômetros, eu vim embora com ela para casa. Veja bem. E ela que morava lá em 3 Rios, num apartamento que a gente alugou lá, às vezes não queria ficar lá, ficava chorando, porque a depressão, ela abate a pessoa de tal maneira, deprime a pessoa de tal maneira, né? Sufoca a pessoa. Depressão é uma pressão que a pessoa recebe, né? Tão forte que ela não suporta. E muitos desejam até a morte. E a outra que eu vivi foi meu pai. Quando separaram, meu pai e minha mãe, 18 anos de casados, meu pai entrou numa depressão que ele se trancou dentro de um quarto. Não queria comer, não queria tomar banho. Meu pai, que era um homem caprichoso, tomava vários banhos no dia, pintava as unhas, fazia unha e pintava com base, né? A sua unha, tanto do pé quanto da mão, e ele mesmo fazia a própria unha. Um homem super caprichoso, que saía perfumado a todo momento. Aquele homem não queria mais banho, não queria cortar mais cabelo, fazer barba. Meu pai que fazia barba todo dia, entende? Queria morte, não queria se alimentar. Quantas vezes a minha avó, quando separou, foi morar com a minha avó, e eu presenciei, porque fui morar lá também com meu pai, né? Um período, na época eu era adolescente, e vivi isso lá, que eu estava fazendo Senai, meu pai era ferroviário, meu pai não queria mais trabalhar, né? E o médico teve que dar testado para ele, depois entrou pelo INPS, que ele não queria mais trabalhar, não queria mais ver a luz do dia. E foi 1 ano que ele viveu isso, entende? Tempo de morrer. Aí eu começo a ver, a gente tem que aprender a lidar com a situação, como eu disse, com a ajuda de médico. Na época meu pai não quis procurar médico, né? E o que ajudou muito foi a oração da minha avó, com os momentos espirituais, que ela orando, e às vezes falava algumas coisas com ele. Mas eu me lembro um dia, o que ajudou meu pai a despertar da situação dele. Foi quando a mente dele começou a se ocupar. Um amigo chegou para ele e disse: você precisa de ocupar sua mente, cara. E deu um carro para ele, disse assim: olha, esse carro, você vai aí mexendo, né? Ele vai te dar ocupação. E era um Fusca 61, primeiro carro que ele comprou. E disse para ele: quando você puder, você me paga. Sabia que ele estava doente, que ele precisava de tratamento. O cara foi muito amigo mesmo, né? Quem é que faz isso? Deu um carro para ele e disse para ele: depois, quando você puder, você me paga. Não se preocupa com isso não, mas isso vai te ajudar. E ajudou mesmo. Meu pai começou a mexer naquele carro, limpar o carro, começou a querer sair com o carro, aprender a dirigir, começou a consertar o carro. E aquilo foi ocupando a mente dele. A gente precisa de ocupar a nossa mente. Você não pode ficar só pensando no problema, né? Por isso que aqui
eu aprendo uma grande lição, né? Olha o que diz o versículo 5, rapidamente aqui sobre Elias. Olha só o que diz o versículo 5. Notei algumas coisas que eu preciso encurtar o tempo, que passa muito rápido, já tomei bastante tempo. Eu não quero te cansar, te enfadar, mas o que diz o versículo 5? E deitando-se debaixo do zimbro, ficou dormindo. E eis que então um anjo o tocou, ele disse, levanta-te e come. Então a pessoa geralmente quer dormir, ela não quer incômoda, ela não suporta ficar perto dos outros, ouvir várias vozes. Meu pai que gostava de conversar, gostava de um ambiente, a mesma coisa minha filha, não queria receber ninguém, né? Ficava trancado dentro de um quarto. Esse é o sintoma da depressão. Quando a pessoa se entrega, quando a pessoa perde o gosto pela vida, quando mais nada importa para ela, então é preciso de ajuda. Aí um anjo, olha como que Deus é bom. Aquele homem caminha para um deserto porque ele quer se ver livre, não quer estar com ninguém. Geralmente a pessoa, quando entra nesse quadro depressivo, ela não quer mais estar com ninguém, né? Então ela se isola. É o que ele fez, se isolou e foi dormir. Então quantas vezes meu pai dormia dia e noite, né? Aquele homem que gostava da vida, gostava de dialogar, conversar com pessoas, assim como minha filha. Gente, aquele quadro foi terrível. Mas, aqui como Elias, um anjo aparece. Deus sempre usa um anjo, como usou esse amigo que doou, né, um carro para o meu pai, praticamente dado, que diz para ele, quando você puder, você me paga. Gente, Deus sempre usa alguém, né? E eu gosto de falar sobre isso, porque outro dia eu falei com o filho dele, seu pai foi um cara tremendo, cara, a bondade daquele homem. Ele era espírita, né? Presidente do centro espírita aqui da nossa cidade. Olha só, às vezes da onde você não espera surge. Meu pai que tinha um conhecimento da Bíblia, mas estava afastado do Evangelho, né? E por muitos anos ficou afastado. Quem veio socorrer ele foi justamente uma pessoa inesperada, que ele não imaginava, né? E às vezes, muitas vezes a pessoa pratica bondade achando até porque ela vai ser salva pela bondade que ela pratica. A salvação não é pela bondade. Todos nós estamos perdidos, precisamos ser salvos. E só Jesus pode nos salvar. E não é por merecimento, por bondade de alguém, né? Isso é o que eu quero que você entenda. A gente tem que ser bom, sim, pela gratidão ao nosso Deus. Outro dia eu vi na internet, né, que eu sou voluntário na obra. Ninguém é voluntário. Você já recebe, já recebeu de Deus a salvação em Cristo Jesus. Se você é um cristão, né, você já recebeu. Claro que tem uns que são remunerados porque dão uma dedicação integral, é mais do que justo, porque ele tem família, né, precisa de sustento, assim como os profetas viveram da obra, amém? Então, os pastores também, os líderes, né, precisam de serem sustentados. Mas vamos lá. Esse homem, a bondade dele, isso é que importa. Deus sempre usa um anjo, sempre usa alguém. E o Senhor levou até ele, porque ele foi para o deserto por conta própria, mas olha só, o Senhor agora, mesmo que Deus tenha conduzido, o Senhor está com ele. Ele entra num quadro depressivo pedindo a morte a Deus. Mas não era o projeto de Deus para ele aquilo ali. O fim não era ali. Aquele ponto final que ele estava pedindo, Deus colocou um ponto e vírgula. Ou, né, para continuar escrevendo a história dele. Tinha uma vírgula ali para dar continuidade. Então não é o fim para você se você está passando um quadro depressivo ou se você conhece alguém que está vivendo isso. Deus não quer para a pessoa que ela morra de depressão. Mas há coisas que podem ser feitas. Primeiro é ouvir a pessoa, né? O anjo vai lá, acorda a pessoa e diz para ele, levanta. Quer dizer, a pessoa precisa tomar uma atitude, né? Eu falo, Deus ajuda quem quer ser ajudado.
Então, a primeira coisa que eu aprendo aqui é tomar uma atitude, que Deus está sempre ao seu encontro, te buscando. Então, a atitude qual é? Levanta, toma uma posição. Deus não fala com a pessoa prostrada, caída. Deus está chamando ele para levantar. Ele estava se entregando, pedindo a morte. Então, isso em qualquer quadro. Tome uma posição. Faça alguma coisa que você, quando você estava bem, fazia. Se alguém te feriu, se a vida te trouxe uma punhalada, se veio um trauma, uma coisa terrível aconteceu com você, se as coisas não estão dando certo, faça aquilo que você faz quando está bem, quando você estava bem, aquilo que você gostava de fazer. O que é? É fazer compra, é ver, a natureza, outros gostam de ver o mar, outros gostam de andar a cavalo, outros gostam de pescar, outros gostam de esporte. O que é ir num shopping? O que é que você, quando estava bem, fazia? Faça isso. Amém? Outra coisa, aqui nos dá uma grande lição, porque o Senhor está dizendo, come alimentos para você, alimente, não pare de comer, você precisa se alimentar, tanto fisicamente, ter uma boa alimentação que vai te ajudar também, tá? Quanto espiritualmente. Levantar, tomar uma posição, faz uma academia, ocupa a sua mente, né? Isso é levantar, erguer-se, ocupa a sua mente. Como meu pai ocupou a mente dele cuidando daquele carro, que foi uma benção para a vida dele. Depois, quando ele aposentou, ele pagou aquele moço. E depois, entenda bem, foi trocando de carro, foi melhorando, enfeitando o seu carro. A vida mudou para ele, né? Ele começou a amar a si mesmo. Porque a Bíblia diz isso, ama o teu próximo como a ti mesmo. Deus quer que você ame a você. Porque você é um ser especial, né? Você não está fadado ao fracasso. Você não foi criado para ser derrotado. Recebe aí. Amém? Para ser vencedor. Mas você precisa tomar uma posição. Ocupar sua mente. Outra coisa boa é fazer visitas a pessoas que estão mais necessitadas que você. Nesse texto, se você continuar lendo ali, ele voltou a dormir. Ele comeu, voltou a dormir. O anjo novamente desperta ele e tinha pão, né, ali e água. E ele agora come, bebe, e ele diz para ele, a caminhada é longa. Quer dizer, a vida não acaba aqui. Há um plano de Deus para você. Há uma trajetória, um processo de Deus a cumprir na sua vida. Não se entrega. A vitória daqueles que não se entregam, a vitória daqueles que não desistem, a vitória daqueles que não param. Há uma caminhada. E veja que ele caminhou, o anjo não mandou ele ir para lá. Ele caminhou 40 dias e 40 noites, foram 805 quilômetros. Meu Deus, é muito chão, né, de caminhada. E ele foi caminhando, 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 chegou lá no Monte Horebe. Gente, 805 quilômetros é muito chão, né? Então ele chegando lá, quase 1000 quilômetros, e chegando lá, ele vai para dentro de uma caverna. Aí o Senhor fala com ele, o que você está fazendo aqui? Porque Deus não mandou ele para lá. Às vezes você está em lugares que Deus não mandou você estar, né? Veja só, mas foi uma força sobrenatural, aquela alimentação. Se alimente das coisas de Deus, a alimentação de Deus espiritual, o que é? A palavra de Deus, a oração. Ore, leia a palavra, ouça mensagens como essa aqui. Mas não fique só com essa mensagem, leia a palavra, tenha um tempo com Deus. Amém? E aquilo foi uma força sobrenatural para ele caminhar. E chegando lá, ele vai para uma caverna. O Senhor chama ele. Ele chega na porta da caverna. O que você está fazendo aqui? Eu não sou melhor do que meus pais e tal. Eu estou sendo perseguido, né, para ser morto.
vários profetas foram mortos, o Senhor disse para ele: você não está sozinho, eu reservei 7.000 joelhos que não se dobraram a Baal. O que isso nos traz de lição? A sua dor, o seu sofrimento, não é só você que está passando, há outros que estão passando também. E talvez tenha gente passando pior do que você. E é um fato. Sempre tem alguém, se a gente olhar, há pessoas pior. Vai visitar um hospital, vai te ajudar muito a tratar, a cuidar do seu quadro de depressão. Vai visitar um leprosário, um hospital de câncer, vai ver que há pessoas pior do que a sua situação. Se parece ser a pior de todas, não é. Tem sempre alguém que está sofrendo mais do que a gente. Isso aqui foi um despertar para ele. Aí o Senhor se apresenta para ele. Só que, o que aconteceu? Um vento forte veio, derrubando, né, montanha, rachando pedra. Ele falou, é Deus, achando que era Deus. Não era. Depois veio um terremoto, falou, agora é Deus. Não era. Abalou toda a terra, todos os alicerces. Não era. Depois veio um fogo e falou, é Deus. Não era. Depois uma voz suave, mansa. Era o Senhor. Então, às vezes, você está procurando, achando que Deus vai falar em um mistério, no poder. E às vezes Deus fala numa simplicidade. Às vezes até numa natureza. Olha para um pássaro que não planta, não colhe, não guarda em celeiro. E Deus alimenta. E a Bíblia diz, o Senhor Jesus ensinou isso, aquele pássaro que não vale mais do que você. Deus alimenta. Imagina você que é a imagem e semelhança de Deus. Pelo amor de Deus, gente, me ajuda aí. Deus tem um carinho muito grande, um amor muito grande por você. Você não quer imaginar. Ele já provou esse amor dando o seu Filho, Jesus, por você, por mim. Ele te ama. Não pense que Deus esqueceu de você. Há desertos que a gente tem que passar. Como foi aquele primeiro, que Elias foi para lá e foi se deitar debaixo de um zinho. O Senhor estava com ele. Tanto é que o anjo desperta ele e alimenta. Deus não te abandonou. O outro, ele tomou por si a decisão. O Senhor diz, o que você está fazendo aqui? Há lugares que Deus não te levou. Mas ele diz aqui agora para ele, ainda uma caminhada. E deu para ele uma missão. Então, há uma missão para você. Ele recebeu pelo menos 3 missões ali, né? Missão de ungir um rei de um país inimigo, que era a Síria, a ungir a rei. Por quê? Hazael foi ungida a rei, diz para ele fazer, era uma missão para ele que o Senhor deu. Jeú ungindo a rei de Israel, porque Hazael seria um inimigo que viria contra a nação de Israel, porque todos eles afastaram de Deus, abandonaram os princípios e ensinos do Senhor. E quando a gente se afasta do conhecimento da palavra, meus queridos, é trágico. Muitas vezes o que a gente está passando, o nosso Brasil está passando, é por causa do afastamento de Deus. Nós precisamos se achegar ao Senhor, se arrepender dos nossos pecados. Porque Deus é fiel e justo para nos perdoar e corrigir e consertar o que está errado, se nós tão somente nos rendermos a Ele. O sangue de Jesus foi derramado na cruz para perdoar os nossos pecados. Nossa sentença de condenação, Deus já pagou, precisa ser crer, tomar posse pela fé. E o outro caso aqui era ungir Eliseu, a sucessor do próprio Elias. Mas olha só, ele não ungiu e já passou o cajado para ele. Não, houve uma caminhada entre eles. Deus quer que você, com a sua dor, cure outros. O que você está passando hoje é um processo para que quando você fosse curado, outros você vai encontrar pelo caminho, também feridos, para você curar. Ele agora vai discipular Eliseu, certo? Se continuar lendo ali, você vai ver que houve processos de caminhada com outros reis,
inclusive com Acabe também, né? Então recebe aí, eu não quero alongar mais, quero parar por aqui. Gente, Deus tem cura para tudo. Ele é doutor dos doutores, Jesus é o doutor dos doutores, Senhor dos senhores, mestre dos mestres, juiz dos juízes, não tem causa perdida para ele. Recebe aí esse café compartilhado e me ajuda compartilhando para pessoas, curtindo o nosso vídeo, não esquece disso. Faça o seu comentário, o que você acha? O que você acha sobre a depressão? Ela é maligna, né? Ela é satânica, ela é natural, porque nós somos seres humanos, né? Como foi dito aqui. Ou se você já passou um quadro depressivo, se você foi incompreendido, como nós falamos aqui, né? E se você já superou uma depressão, ou se você está ainda num quadro depressivo, passando por uma depressão, faz um comentário, manda para nós aí. Eu quero falar no próximo vídeo a respeito do seu comentário. Deus te abençoe. Mais um café com Deus e com você.